Bom dia, queridos. Graça e paz. É uma satisfação poder chegar até os irmãos nesta manhã, onde nós nos voltaremos para o estudo da Palavra de Deus e darmos sequência às nossas lições, com o título Comportamento do Crente. Convido os amados a estarem apanhando o material que nós temos e irem para a quarta lição, certo? Quarta lição da nossa revista. Só que antes vamos orar e vamos também ler o texto devocional sugerido pela nossa lição, que se encontra no Salmo de número 40, versos de 1 a 5. Salmo de número 40, versos de 1 a 5. Então, pegue aí sua Bíblia, sua revista, e vamos orar primeiramente. Tá bom? Santo e eterno Deus, te somos muito gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, em que as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã a cada um dos teus filhos. Te louvamos, ó Pai, ainda mais pelo privilégio que temos de nos reunirmos através dessa mídia, deste recurso, ó Pai, e estarmos acima de tudo voltando, inclinando o nosso coração e a nossa mente para aprendermos do Senhor, sermos aperfeiçoados pela Tua Palavra, por ela também sermos santificados e sermos também unidos, ó Pai, em Espírito. Abençoa cada um dos Teus servos, visita-os, ó Pai, toma-os em Tua graça e supre todas e quaisquer necessidades que possam vir estar passando, ó Pai. Também nos dirige para que logo mais tenhamos a nossa escola dominical e nesse dia do Senhor, também à noite, retornemos, ó Deus, para estarmos juntos cultuando ao Senhor, estarmos também testemunhando do Teu amor, mostrando ao mundo como a igreja ela se reúne, como a igreja se comporta, como a igreja reage, ó Deus, às perplexidades, às demandas da vida, ó Pai. Reveste-nos com a Tua presença, capacita-nos, pois assim nós te oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, abram suas Bíblias para o Salmo de número 40, onde nós estaremos lendo os versos de 1 a 5. Este é o texto que a revista nos sugere para nós, então, darmos início. Diz: Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos para a nossa revista, darmos início à nossa lição nesta manhã. Como eu disse, nós estamos na lição de número 4, que tem como título O Amor no Seio da Comunidade Cristã. Em outras palavras, o amor na igreja, o amor entre os irmãos. Nosso maior desafio, queridos, na vida cristã, de fato, é aprender a viver uns com os outros. É amar uns aos outros, reconhecendo as suas diferenças, respeitando as limitações de cada um e, acima de tudo, entendendo que é Deus que molda o coração do homem, não somos nós, não é o nosso esforço. Pode contar com a nossa ajuda, mas não é o nosso esforço, não somos nós que mudamos o coração de ninguém. Nem o nosso nós mudamos. Na verdade, precisamos que Deus esteja presente em nossas vidas, precisamos do auxílio da palavra de Deus, precisamos dos recursos que Ele nos dispõe, precisamos uns dos outros, precisamos do pastor, precisamos da igreja, enfim, nós precisamos de muitos outros irmãos e ferramentas que são usados por Deus para mudar, para preparar, para aprimorar, purificar o nosso próprio coração. Então, reconheçamos a maneira como Deus trabalha na vida de cada um, a começar pela nossa vida. Muito bem. Romanos 12, versos 12 e 13 é o texto base, tá certo? O texto devocional foi Salmo de número 40, versos de 1 a 5, mas nós estamos estudando
neste capítulo, principalmente o anterior e este e o próximo, vamos estudar as palavras que Paulo, o apóstolo, dirigiu à igreja que estava em Roma, aqueles irmãos. E aprendemos então com eles, com os desafios que eles tiveram há quase ou pouco mais do que 2000 anos e os desafios que nós temos em nossos dias. Romanos 12, versos 12 e 13, o texto muito conhecido. Romanos 12, versos 12 diz: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Verso 13: Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hoje, especificamente, nós vamos nos limitar apenas ao versículo 12. Então, nós vamos fazer uma exposição do versículo 12, seguindo aqui a metodologia da revista. E então, na próxima semana, nós estaremos, assim, se Deus nos permitir, juntos. Nós estaremos, então, assim, vendo o verso 13, que é compartilhar das necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. O alvo da nossa lição, como em toda, o aluno será capaz de saber e entender o seu papel como cristão na sociedade. Irmãos, nós temos uma responsabilidade para com a sociedade, nós temos uma responsabilidade para com Deus, nós temos uma responsabilidade para com a comunidade cristã, e esta responsabilidade ela não será alcançada sem que nós entendamos o nosso papel como cristão nesta sociedade. Nós devemos sentir o nosso coração muito mais do que a nossa mente, mas coração e mente devem estar aqui unidos para o desejo de influenciar positivamente a sociedade. Positivamente, não negativamente e não apaticamente, tá bom? E o agir, saber, sentir e agir, forma então esse trio de ações. Fazer o uso dos seus dons em favor da sociedade. Aquilo que Deus te deu, aquilo que você carrega na sua vida, aquilo que te potencializa como cristão, aquele que carrega o Espírito Santo, aquele que tem Deus. Então, este potencial está em você, está em mim, está na Igreja de Cristo. Então, como é que nós usamos este potencial de forma positiva diante da sociedade? Será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que vivemos? Família, igreja, comunidade em geral? Essa é a pergunta que o escritor ele nos faz. Estamos realmente preocupados? A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, mas o sentido de preocupados é envolvidos. Estamos realmente envolvidos, levando a sério, irmãos, que o nosso comportamento ele vai influenciar, ele tem um impacto na família, na igreja, na comunidade em geral. Segunda pergunta, nós temos exercido essa influência positiva sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Nós temos aprendido através da ética cristã que a nossa ética ela deve ser resultado do conteúdo doutrinário que nós temos e carregamos. Ou seja, o nosso comportamento deve ser moldado, as nossas ações devem ser moldadas pela palavra de Deus. Quanto mais conhecermos a palavra, mais teremos condições de agir, de pensar, de decidir de forma adequada, vamos colocar assim, diante do olhar de Deus. E com resultados positivos, certamente. Então, a nossa influência positiva na sociedade, na família, na igreja, será resultado da palavra de Deus, do conteúdo, do conhecimento da palavra de Deus. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, e esta volta está próxima, irmãos, o mundo não mais será o mesmo depois desta pandemia. Eu sou daqueles que acredita que a volta do Senhor está às portas. Eu digo as portas já entreabertas, viu? Né? As portas elas fechadas não. As portas entreabertas. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando menos esperarmos, ele estará de volta. Mas enquanto isso, nesse lapso de tempo em que estamos ainda no mundo, em que nos envolvemos no mundo, então, será se nós estamos assim entendendo que até aguardarmos a volta de Cristo, nós temos deveres sociais e éticos, os quais, com parâmetros para o nosso comportamento? Então, não só responsabilidades sociais de pagar os impostos, pagar
as nossas dívidas perante a sociedade, mas também a nossa ética, a verdade, a bondade, um andar correto diante das pessoas. Não só as nossas obrigações, porque nós obtemos algum benefício, usamos algum recurso e temos que pagar por ele. Não, nada disso, mas também a nossa ação, a nossa atitude para com as pessoas na sociedade. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. Esta é a consciência dada como desafio em nossa lição. Nós fazemos parte da sociedade. A igreja em Roma, que é a destinatária desta carta que Paulo que escreve, a igreja, e esse texto sagrado que nós estamos estudando especificamente, como as lições de 3 a 6, então nós estamos na 4 ainda, terá mais 2 lições, nesse texto de Romanos, capítulo 12 em especial, a igreja vivia um clima hostil ao evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas. Capítulo 13, versos 11 a 14. 13 de Romanos, versos 11 a 14. Diz o seguinte. Romanos 13, de 11 a 14. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Irmãos, ouçam o que Paulo estava dizendo àqueles irmãos, muito mais a nós nos nossos dias. Irmãos sonolentos aqui não são irmãos com sono pelo desgaste físico e mental. Irmãos sonolentos aqui são irmãos envolvidos tanto com o mundo que estão além, a parte de uma realidade que está sendo desenvolvida e apresentada, que é a volta de Cristo. Então, Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz o seguinte: digo-vos isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Sempre estará. Essa compreensão cronológica sempre estará. A cada dia mais próximos da volta de Cristo. A cada dia mais próximos da nossa salvação. Essa salvação que Paulo está falando não é a salvação pelo aspecto de aceitar a Cristo, de ter a compreensão que somos pecadores. A salvação, conforme palavras de Paulo aqui, é uma salvação da vinda, do encontro com nosso Senhor. É desta salvação processual, certo? Não é essa salvação posicional. É uma salvação processual, que se processa no dia a dia, se processa na vida, e que a cada dia nós estamos mais próximos dela. E há uma salvação efetiva, uma salvação quando nós estivermos no céu. Então são aspectos da salvação, assim como aspectos da santificação, do já e do ainda não. Já somos salvos posicionalmente em Cristo, estamos numa salvação progressiva e teremos uma salvação perfectiva, completa, totalmente no Senhor. Aí diz aqui, continuando, voltando ao texto de Romanos 13. Vai alta noite e vem chegando o dia. São aspectos de trevas e luz. São aspectos da espiritualidade que domina, então, o mundo e a vida das pessoas. Ele diz no início, vós outros que conheceis o tempo, despertardes. Então, vós outros que conhecerdes o tempo, saiam das trevas. Deixem as coisas das trevas, concernentes às trevas, e venham para a luz. E ele vai apresentar aqui o motivo, as razões. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais, nada participeis, nada tenham com estas coisas da carne no tocante às suas concupiscências. Os irmãos estão entendendo aqui que Paulo está falando
de nos apropriarmos de uma consciência no tempo presente, levando em conta a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que se aproxima. Irmãos, um período de crise, ele revela a fé que carregamos, a fé que temos. Um período de crise, ele revela a nossa confiança, mas um período de crise também revela a nossa santidade. Então, no momento de crise, quando nós lemos, eu estava ensinando doutrina aos alunos do Esdras, no momento de crise, a tendência do homem é revelar o que está aqui no coração, o que está escondido, o que está oculto, não visível neste sentido. Então, este é um momento de crise. Este é o momento em que os homens estarão demonstrando suas maldades e suas bondades, sua santidade e a sua também malignidade ou perversão do coração. Então, atentemos para o texto, atentemos para o momento e, principalmente, que é o propósito da lição, atentemos para a volta de Cristo, irmãos. Já foi o tempo de brincar, não é mais o tempo de brincar. O que nós falamos na mensagem de domingo à noite. Não é tempo de brincadeira. As pessoas que levaram a mensagem de Deus na brincadeira, elas colheram, então, prejuízos eternos na sua vida. E a palavra ela é viva e eficaz também a nós. O que o apóstolo Paulo está tentando convencer os irmãos em Roma, que é também o propósito nesta manhã, de sermos convencidos, é que a independência das independente das circunstâncias vividas, que eles tinham que demonstrar um proceder digno para com quem até os maltratasse, porque eles eram o testemunho da justiça de Deus ali em Roma. Então, olha só, eles tinham que demonstrar um proceder digno, até para aqueles que estivessem maltratando. Eles estavam, irmãos, ali no berço da maldade. Eles estavam ali próximos a César, próximos à lei, e a lei é injusta, não era a lei justa, mas a lei injusta. E eles sofriam em primeira mão toda a perseguição e toda a maldade. A maldade que se estendia por todo o império, pelas cidades, pelas vilas e circunvizinhanças, a partir de Roma. Então, aqueles irmãos em Roma, eles eram os primeiros a sofrerem, eram os primeiros a sentir, eram os primeiros, então, a passar e a padecer todo o mal que o ímpio ali estava, o descrente, né? As autoridades romanas estavam ali impondo sobre suas vidas. Mesmo assim, isso não servia de desculpa por conta de quem eram, maus, ímpios. Eles deveriam, então, agir de qualquer forma. Não. Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos deveriam, até para com quem era injusto, até para quem perseguia a igreja naquele momento, eles, a igreja, deveriam, então, ser dignos de um proceder, porque eles eram a representação da justiça de Deus ali em Roma. E nós também somos a representação da justiça de Deus em nosso país. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, as circunstâncias. Vamos chamar sistema como as circunstâncias que oscilam, que vacilam, né, que estão presentes e ora não. O que determina o nosso proceder são critérios claros descritos na palavra de Deus. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Você está com a palavra aberta? Diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra aqui é renovação, noia, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o crente ele não toma forma do mundo. O crente ele não toma forma da sociedade. O crente ele não toma forma da vida do ímpio. O crente ele se transforma, segundo a palavra de Deus. Ele tem uma mente renovada. E é através dessa mente, e tão somente através dessa mente, que o crente experimenta. Então, a condição, queridos,
de nós experimentarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o quanto temos uma mente transformada. O quanto carregamos a palavra de Deus em nosso coração. Se nós não temos conteúdo, nós não teremos então ação. Nós não teremos comportamento. Nós não teremos uma atitude. Então, é preciso haver o conteúdo, preencher o coração e a mente com a palavra de Deus. Nos próximos pontos, Paulo ele mostrará 5 diretrizes. Nós não vamos hoje ver todas elas, mas Paulo apresenta nesta lição 5 diretrizes para que o nosso comportamento seja como verdadeiro fruto de nossa fé. E fruto aqui é bom realçar que, no singular, nós temos que ter uma vida frutificada, mas essa vida frutificada é através de um fruto. Qual fruto nós estamos, então, pensando aqui, só antecipando? Está tudo na mente do pastor. O pastor, às vezes, se confunde aqui, porque está tudo na sua mente e ele tem que, pausadamente, colocar para os irmãos. Mas que fruto nós devemos pensar? Primeiramente, Filipenses 1, 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11. Também faço esta oração. O vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Note, pleno conhecimento e aí percepção. Para, em seguida, provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo sempre tinha em mente a volta de Cristo. E ele continua. Cheios do, singular, fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então aqui, para dar como uma pista que nós entendemos que Paulo está querendo chamar a atenção daqueles irmãos, o fruto não está relacionado à quantidade, como nós pensamos numa árvore cheia de frutos, plural, porque o fruto aqui está intimamente relacionado a uma pessoa, que Paulo apresenta, primeiramente, essa pessoa em Filipenses 1, 9 a 11, como sendo a pessoa de Cristo. Então, o fruto que nós temos como parte da nossa vida, o fruto de justiça, chamado aqui por Paulo, é a pessoa de Cristo. Ele é o nosso fruto de justiça, e por este fruto nós devemos viver, mas não para aqui. Paulo primeiro evoca a pessoa de Cristo. Em segundo lugar, Gálatas 5, 22 a 23, um texto que nós já conhecemos, mas a mesma particularidade. Os irmãos notem. Mas o fruto do Espírito. Novamente, Paulo não está pensando numa árvore cheia de frutos. Paulo está falando de uma pessoa. Está nos dirigindo ao encontro e à compreensão de que este fruto é uma pessoa. Num primeiro momento, nós vimos a pessoa de Cristo. Num segundo momento, ele está dizendo em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não confunda aqui os diversos aspectos de uma conduta como frutos. Fruto, novamente, é o Espírito Santo. O mundo não tem, o ímpio não tem, aquele que não conhece a Deus, ele não tem o fruto de Cristo, sua justiça, e nem o fruto do Espírito, que são todos estes aspectos como parte da nossa vida. Então, percebam que o fruto no qual nos referimos é o resultado da obra de Cristo e do Espírito Santo realizada na vida do crente. Andando através de Cristo e andando através do Espírito Santo é que nós vamos apresentar, mostrar, viver segundo cada um deles. Os irmãos estão entendendo, não é isso? Primeiro ponto da nossa lição, é quase como uma introdução detalhada. Alegrai-vos na esperança. Romanos 12, verso 12. Ele diz, regozijai-vos. O mesmo sentido, alegrai-vos na esperança. Então, tenham prazer na esperança. Essa é a ideia de Paulo. Antes,
Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa esperança, novamente, ela é resultado do conteúdo, da doutrina, do conhecimento de Deus. A esperança aqui do crente não é igual à esperança de quem não conhece a Deus. E também não está relacionada à esperança quanto às coisas no mundo, ao trabalho, a concluir um curso, a alcançar um objetivo na vida, casar um dia, ter filhos, constituir uma família. Esta esperança aqui, irmãos, é uma esperança singular. É uma esperança que faz parte do tudo, do seu viver com Cristo, das suas expectativas para com Cristo e sua volta. Então, neste sentido que Pedro aqui está também, juntamente com Paulo, em Romanos 12, chamando a nossa atenção. Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema esperança. Então, a esperança é um tema corrente, é como as águas de um rio, que estão sempre passando. Há um propósito, há uma necessidade para isso. Romanos 4:18, 5:2, 5:5 e 8:24 e 13:13 tratam, então, passagens que falam sobre a esperança. Olhe só quantas passagens Paulo dedica acerca da esperança. Vamos para Romanos 4:18. Romanos 4:18. Ele usa aqui a figura de Abraão. Ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. Então, Abraão esperando contra a esperança. Então, ele esperava contra a falta de realidade, a falta de possibilidade. Não tinha mais esperança, não podia acontecer. E aqui em relação a ele ser pai de uma grande nação. Ele já velho, 100 anos de idade, sua esposa 10 anos antes, 90, mais nova, é uma palavra. Então, como eles poderiam, naquela idade, serem então usados por Deus e chegarem a ser pai de uma grande nação? Então, Abraão, nesse sentido, ele não tinha uma esperança que isso fosse possível, mas ele creu. Ele teve esperança contra a esperança. Este é o sentido. 5:2. Por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, essa esperança ela não vem das circunstâncias, ela não está neste mundo. Esta esperança ela vem de Deus. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Novamente, é fruto da ação de Deus. Vem de Deus, dirigido de Deus a nós. Tá certo? E a última referência, 8:24. Tem mais 15:13, mas eu vou até o 8:24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então aqui a essência da esperança não é você estar tendo ali aquilo na sua frente. Pelo contrário, é não ter nada à sua frente. Mas você acredita pela fé. Então os olhos aqui não são os olhos de carne, os olhos comuns. Irmãos, estes olhos muito nos atrapalham, né? Os olhos aqui são os olhos da fé que nós precisamos ter para alcançar a esperança. A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que seguem, sofrimento, a paciência, privações, hostilidade, perseguição e choro. Então, neste sentido, é importante nós colocarmos aqui que a esperança, a vida do crente, mediante as provações, as dificuldades, as provações, é um combustível para ser queimado aqui. Ela é um recurso para ser usado. É ela que nos dará condições
de atravessarmos, de suportarmos as dificuldades, as demandas da vida e sermos vitoriosos, chegarmos ao outro lado. Foi a esperança que fez o povo do Egito, o povo de Deus, na saída do Egito, atravessar aquele mar vermelho. Foi a esperança que fez com que atravessassem o deserto. É a mesma esperança que nos leva a ultrapassar, traspassar, então, as dificuldades desta vida. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis que podem até piorar. Que piorem ou não, mesmo que seja só este momento, o que vai nos ajudar, nos manter equilibrados emocionalmente, nos manter calmos diante das circunstâncias, é a esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo, no Deus Criador dos céus e da terra. É por isso, irmãos, que o mundo ele se desespera com facilidade. É por isso que o mundo ele reage extremamente. É por isso que o mundo age, como a palavra diz, desmedidamente. Por quê? Porque não tem medida. A nossa medida é Cristo. O nosso controle é Cristo. O domínio próprio é um aspecto do fruto, é um aspecto da presença, é um aspecto do andar com o Espírito Santo. É nisso que Paulo está chamando a atenção. Então, enfrentar o sofrimento, a paciência. Lembra que eu disse assim, irmãos, eu não oro para que ninguém tenha paciência. Por quê? Paciência é o oposto de paz. Perdão, paciência é o oposto da guerra. Quando você ora, tenha paciência, é porque você vai enfrentar uma guerra e vai saber lidar com a guerra e ultrapassar esse tempo de guerra. Então, a paciência é isso. Privações, hostilidades, perseguições e choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo, como eu disse, e é a palavra que impõe essa condição, não é algo que eu esteja criando, irmãos, é só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria. Aqui é muito importante, não é passar de qualquer modo, não é passar de qualquer jeito, mas passar com alegria. Eu quero dizer aqui um desafio para mim. Eu reconheço que eu preciso melhorar aqui. Eu passo pelas coisas e devo passá-las com alegria. Muitas vezes, irmãos, eu confesso para os irmãos e confesso diante de Deus e peço perdão a Deus. Eu passo por determinadas situações e a Bíblia já me garante que eu vou passar. É certo que eu vou passar. Agora, às vezes eu passo murmurando, reclamando. E a palavra reclamar é clamar duas vezes. Reclamar indo e vindo. Ou seja, é sem saber o que fazer. Então, neste ponto aqui eu quero dizer, Deus fala comigo aqui. E antes de nós iniciarmos a lição de hoje, a minha oração, antes de orar com os irmãos, a minha oração aqui com Deus foi para que Deus falasse na minha vida aquilo que eu preciso reconhecer e também moldar o meu coração. Martin Franzmann, ele nos ensina que a esperança é o subproduto do amor. Não entenda subproduto como algo menor e algo sem valor. A ideia de Martin Franzmann é a esperança ela está dependente do amor. O amor sustenta todas as coisas. O amor está acima de todas as coisas. E abaixo do amor, a fé, a esperança. Está entendendo? Então, nesse sentido, um subproduto do amor. Paulo, ele une os dois pensamentos. Ele usa duas passagens que eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar comigo, já que estamos estudando a palavra de Deus. 1 Coríntios 13, 7. 1 Coríntios 13, 7 e Colossenses 1, 4 a 5. Primeiramente, 1 Coríntios 13, 7. Diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
está aí. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é parte sofre, parte crê, parte espera e parte suporta. E nem nada sofre, nada crê, nada espera e nada suporta. Eu acho que essas duas últimas parecem bem conosco. Não é verdade? Parte esperamos, parte cremos, parte sofremos, parte suportamos. E eu digo até que em alguns casos, em alguns irmãos, a gente conhece, eu não sofro nada, eu não estou para crer em nada, eu não vou esperar por nada e eu não vou suportar nada. Só que essas duas formas, elas nada têm parte com Deus. Porque com Deus, segundo a palavra, é tudo, tudo, tudo e tudo. E como chave hermenêutica, nós ensinamos hermenêutica, a Bíblia ela usa a repetição para chamar a nossa atenção, para que nós abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos e consideremos como inadiável aquilo que Deus está dizendo. É para hoje, não é para amanhã. Então, quando nós não aceitamos isso, irmãos, na vida, de uma forma decidida e voluntária, não se preocupe. Eu já tenho lido isso na minha vida. Eu acredito que os irmãos vão concordar também que quando nós não aceitamos a palavra de Deus, Deus nos força a aceitá-la. Quando nós não nos submetemos à palavra de Deus, Deus nos leva a nos sujeitarmos a esta palavra. É pelo uso da força, pelo uso da autoridade. Não seja dessa forma. Antes, voluntariamente, decididamente. A segunda passagem, Colossenses 1, 4 e 5, diz: Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor com que tendes para com todos os santos, palavras de Paulo àquela igreja, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1, 4 a 5. Então Paulo está dizendo, nós ouvimos a esperança de vocês, que esta esperança foi desde o momento que vocês ouviram o Evangelho. Então Paulo está novamente falando de uma esperança singular, de uma esperança que tem Deus como fonte, de uma esperança que tem como origem os céus, não a terra, e um pouco do coração humano. Então, embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança. E a finalidade da esperança, de fato, é a redenção da nossa alma. Então, Champlin, um comentarista, um teólogo do passado, essa coleção que tem aqui atrás é de Champlin. Ele diz o seguinte: a expectativa do cumprimento de nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outra, afligem a vida de todos nós. Então, a nossa expectativa de fé e a nossa alegria de coração está em Deus. Isso é ter esperança. Isso é viver com esperança. A esperança de Deus. Ainda que sujeitos, abatidos, enfrentando algumas circunstâncias que afligem, como diz Champlin, a nossa vida, a vida de todos os crentes. A alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. E se é com dificuldades, olha o texto de 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Irmãos, o pior não está reservado para nós. Aleluia. Louvamos a Deus por isso. O segundo ponto da nossa lição, sede pacientes na tribulação. Ele continua nos desafiando e desafiando aqueles irmãos que estavam enfrentando tribulação. A tribulação, ela faz parte da igreja, ela está presente na igreja em vários aspectos, em vários momentos da história, da vida destes irmãos. Então, a tribulação é uma palavra que traz sofrimento, dor, arroxo de vida, né? Onde as experiências vão ser experiências dolorosas, custosas para cada um de nós.
E nós aqui devemos entender, nós passamos por tribulações, mas nós não vamos passar pela grande tribulação. Amém por isso. Irmãos, não confunda o seu coração. Nós não estamos na tribulação. Eu tenho ouvido várias mensagens, pessoas dizendo, pastor, nós estamos já no cavalo amarelo. Irmãos, nada disso. Quem crê assim, crê que a igreja vai passar pela tribulação, crê que a igreja será arrebatada no meio da tribulação e crê também que a igreja só vai ser arrebatada depois da tribulação. Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada rápido, essa é a ideia, antes da tribulação, certo? Então, mas nós temos aqui as dores de parto, que Paulo usa essa ilustração juntamente com o Senhor Jesus Cristo, de que as dores elas vão se intensificando e vão também encurtando o tempo, até a chegada do momento que, no caso, é a vinda de Cristo, tá certo? Mas nós estamos nas dores de parto, nós estamos no princípio das dores. Próprias foram as palavras do Senhor Jesus Cristo acerca disso. Porque os olhos que choram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. Vou repetir. Porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. Rubens Alves. Se você não sabia, Rubens Alves foi pastor e depois abandonou o ministério e se enveredou por outro caminho. Mas ele conseguiu traduzir bem isso. Mas um outro pastor que não se desviou do ministério, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, John Piper, ele diz o seguinte: os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. Os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. E esta citação está no livro O Sorriso Escondido de Deus, na página 9, lá de John Piper, certo? Um desafio para você ter um bom livro para os momentos de solidão. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas e que exigem paciência. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes. Atos 14, 22. Atos 14, a história da igreja, o início da igreja. Atos 14, verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, olha só, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sim, crentes no Senhor Jesus Cristo enfrentam tribulações, passam por tribulações. E elas nos levam, então, a ingressar, a entrar no reino de Deus. Bem como para o Evangelho. Filipenses 1, 12 a 14. Filipenses 1, 12 a 14. Filipenses 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, olha só, olha o benefício da tribulação que Paulo estava vivendo. Paulo estava preso. Quando ele escreveu as cartas, conhecidas como cartas da prisão, ele estava preso em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta de Filemon. Olha só, irmãos. Paulo vê que foi decisão de Deus, propósito de Deus, que ele chegasse a Roma não como livre, não com a liberdade de pregar o evangelho nas ruas, praças, como sinagogas, como ele bem fazia em todas as cidades anteriormente. Paulo chega a Roma preso, condenado, sentenciado, e ele é levado então para um lugar. Só neste lugar, os da casa de César
iriam então ouvi-lo e conhecer o Evangelho. E é esse o testemunho que ele nos dá. Ele diz que as suas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho de maneira que se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Esse de todos os demais diz respeito à casa de César, a fortaleza onde Paulo estava. E também os irmãos de fora, os irmãos de outras igrejas, que, no caso, Filipenses também, esses irmãos começaram a pregar com desassombro, porque viram o agir de Deus como poderoso, como pré-ordenado diante das circunstâncias, e que Deus não é pego de surpresa. Deus não fica sem respostas, ele sempre tem resposta. Então, é no sofrimento que entendemos o quanto somos dependentes da graça de Deus. É no sofrimento que você vai ver a mão de Deus e não a sua. Que você vai ver a decisão de Deus e não a sua. Que você vai ter que concordar, aceitar. Que não é você que sabe, é Deus que sabe mais na sua vida. Antes, deveríamos ter essa compreensão. Decisão também. Mas como somos miseráveis pecadores, como diz o irmão Flávio sempre, e nos traz essa lembrança, né? Nós rejeitamos essa compreensão de primeira mão. E aí Deus nos leva numa segunda mão a reconhecer como parte da nossa vida. Então, é nas tribulações, no sofrimento, que nós vamos ser mais dependentes da graça do Senhor. As tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. Eles se unem. E, irmãos, como nós damos testemunho disso? Nós fomos impedidos de ir para a igreja e nós estamos aquartelados, em quarentena. Estamos no nosso quartel residencial. Como Paulo, ele estava preso lá em Roma numa casa. Não podia sair da casa. Deus nos leva a experiências comuns. E olha só, nós estamos mais unidos em família. Nós temos a oportunidade de fazer mais um devocional em família. Eu ouvi de um irmão que ele testemunhou para mim: pastor, todo dia a gente se reúne lá com as crianças, vamos ler a palavra, vamos fazer o nosso culto. E antes ele não tinha essa oportunidade por conta do trabalho. Antes ele não tinha como fazer isso. Várias circunstâncias. Então, olha só, nesse momento nós nos unimos. E quando nós nos unimos, nós crescemos. Como igreja, devemos também nos unir nesse momento. Para quê? Qual a finalidade, pastor? Para crescermos, irmãos. Eu tenho pensado nisso e eu quero que os irmãos também, juntamente com o pastor, pensem nisso também. Eu tenho esperança e sincero desejo, irmãos, que ao passar por todo este período de pandemia, não mais sejamos como éramos antes, mas que sejamos melhores, mais atuantes, amorosos e comprometidos com o reino de Deus. Eu tenho essa esperança. Eu quero voltar, quero encontrar os irmãos diferentes. Eu acho que os irmãos têm a mesma expectativa para comigo. De melhor, mais aprimorados, moldados, mais amorosos, irmãos. Vamos voltar mais amorosos. Vamos pensar antes de pronunciar qualquer palavra. Vamos pensar antes de agir com o nosso irmão, para não estarmos ferindo o nosso irmão com palavras e atitudes desnecessariamente. Desnecessariamente, só por orgulho. Não podemos continuar mais com esse tipo de coisa. Eu espero que Deus nos molde e nos faça ser diferentes nessa volta. A tribulação nos torna conselheiros e sábios experimentados. Depois da tribulação, depois do sofrimento, você tem uma compreensão muito mais cristalina, muito mais apurada. Depois de adoecer, você sabe que quando outros adoecem, você pode levar uma palavra de conforto, de esperança pela sua experiência ou atravessar aquele momento de doença, momento de escassez, momento de isolamento, momento de desemprego. A palavra de conforto e de esperança, ela é fortalecida e ela é autenticada pela experiência de quem passa por essas coisas na vida. E não apenas,
Deus vai te abençoar. Assim, você já passou por isso? Não, não passei por isso. Até você quer que a pessoa entenda, né? Mas é bom quando você passa, porque aí você é diferente. A referência que eu coloquei agora, na revista está 1 Coríntios 1, 3 a 5, mas eu logo veio na minha mente um outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, tá certo? A tribulação ela pode nos ajudar na nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Só que antes, olha, meus irmãos, por motivo de toda alegria ou passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, meu amado, ao você passar por uma experiência difícil, saia dessa experiência difícil inteiro, não pela metade. Saia completo, não deficiente. Saia moldado, não do mesmo jeito. Saia transformado por Deus. Volte melhor. É desse sentido. E pensando na purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições, veja o que diz Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Saímos mais purificados, transformados por Deus. Jesus nos deixou o exemplo. E aqui nós vamos encerrar o nosso ponto. Estamos chegando aí a 50 minutos da nossa aula. Então Jesus nos deixou o exemplo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza no mundo produz a morte. Como assim, pastor? Olha o que Cristo passou. Porque convinha aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O autor aos Hebreus está dizendo que Deus levou Jesus Cristo a passar por sofrimentos para que através dos sofrimentos de Cristo fôssemos então aperfeiçoados, ele diz, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Hebreus 5, 7 e 8, quando eu disse que aqui que Cristo nos deixou o exemplo, e que Paulo fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, sim, produz a morte, é neste aspecto. Hebreus 5, 7 a 8 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus Pai não poupou Jesus Cristo de nenhum sofrimento. Deus Pai não poupou Jesus Cristo de nenhuma provação. Deus Pai não poupou Jesus Cristo de nenhuma privação. Provação, sofrimento e privação. Jesus Cristo passou por tudo. E esse texto aos Hebreus, irmãos, nos leva a pensar no nosso Salvador, neste período de Páscoa que nós estamos vivendo, domingo da ressurreição, a vitória, mas 3 dias antes, sofrimento, dor, grande dor. E o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo chorou. Ele chorava, carregando aquela cruz. Ele chorava. Carregando aquela cruz, ele sentia dor, extrema dor. Carregando aquela cruz, Jesus Cristo sentia a solidão, o abandono dos seus. Carregando aquela cruz, Jesus Cristo sentia e vivia
as incompreensões. As pessoas não estavam ali todas num só sentimento. Uma parte delas estavam ali presentes para humilhá-lo, para zombar dele. E por quem ele passou por tudo isso? Sendo Deus, sendo Filho de Deus, e conforme o autor aos Hebreus, ele nos leva, embora sendo Filho. Aqui poderíamos transliterar, né? Embora sendo Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus Cristo, ele não voltou atrás. Ele não deixou de cumprir. Ele não agiu em desobediência. Jesus Cristo, ele, pela graça, fidelidade e misericórdia, Jesus Cristo foi fiel até o fim. Exemplo para nós e missão para nós, sermos fiéis até o fim. Para encerrar, em todas as formas de tribulações, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência. É uma patente a mais. Você ganha a patente, você sobe de posição depois da tribulação, não antes da tribulação. Antes da tribulação e sem tribulação, ninguém sobe a patente, ninguém ganha posição. Mas ao atravessar, ao suportar com paciência a tribulação, então nós somos promovidos à paciência. E nesse sentido, há um bom caráter. E este, por sua vez, a esperança. Vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe. Próxima lição, nós estaremos dando continuidade. Perseverai na oração. Temos muita coisa a falar acerca da oração. Vamos orar e vamos encerrar a nossa escola. Que Deus abençoe, meu amado, e que estas lições estejam sendo o alimento de Deus para a sua vida, como um maná, que o Senhor alimentava o seu povo todos os dias, e que aquele maná não podia ser guardado para outro dia. Ele tinha que ser ali consumido, porque aquele maná sustentava o seu povo naquele deserto. Aquele maná era o que dava fé e esperança, e aquele maná era o pão de Deus, vindo dos céus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede. Louvamos pelas oportunidades oferecidas ao teu povo em todos os momentos de sua vida. Nas tribulações, provações, privações, sofrimento e dor, são oportunidades que o Senhor permite que chegue até nós, para que nós, ó Deus, como diz a lição agora, aumentemos, ó Deus, a nossa patente, saiamos, ó Deus, com um grau maior da nossa vida, da nossa experiência, da nossa conduta contigo. Abençoa a tua igreja, abençoa todas as famílias, pois assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.